Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de maio, damos início à audiência pública de prestação de conta da saúde do primeiro quadrimestre. Por motivo da pandemia do Covid-19, será em sistema de live e estará também sendo passado no canal 28.2 da TV aberta, da TV Câmara, ou no canal 4 da NET. Estamos contando com a presença do nosso secretário da Saúde, Dr. Aldenis Borim, e Dr. Fernando Araújo, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, além do corpo técnico, que apresentará todos os dados dessa audiência pública, dessa prestação de contas. Dr. Aldenis. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Cláudia. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos prestando as contas à população através da Câmara, que apesar de ser um decreto federal, nos orgulha muito e eu acho que esse é o nosso dever. Nós estamos vivendo dias difíceis dentro da Secretaria de Saúde, em virtude do coronavírus. Mas gostaria de dizer que, apesar de tudo que está acontecendo, a Secretaria de Saúde não parou. Ela continua atuando, ela continua atendendo, com algumas limitações provocadas pelo número de pacientes e da gravidade desses pacientes, mas várias medidas foram tomadas para que a saúde de Rio Preto não parasse. Nós dividimos hospitais que atendem uma parte de coronavírus, outra parte de paciente não coronavírus. Todas as nossas unidades foram readaptadas, nosso RH redividido, de maneira que a saúde continue. Gostaria de afirmar também que é uma doença nova, é uma doença que nós não temos ainda a padronização nem do diagnóstico, nem do tratamento, e que isso, em 2 meses, nós tivemos que, o mundo teve que se adaptar a essa nova doença. Lembrar que, como qualquer doença, leva tempo, tem um gasto muito grande para que se chegue a uma padronização do tratamento. Então, os milhões que são gastados hoje estão salvando vidas, não só agora, mas estão salvando vidas para o futuro, para quando a gente padronizar esse tratamento, não venha cometer com tantas mortes, com tanta gravidade. Eu gostaria também de dizer que o orçamento da Secretaria de Saúde, ele é um orçamento grande, mas que nós temos recebido bastante apoio, tanto do governo federal como do estadual, não o suficiente, obviamente, para tudo que tem sido feito, mas de qualquer maneira ele tem vindo e tem nos ajudado bastante no sentido de compras de insumos necessários, de testagens e de tratamento, tanto de pagamento de leitos especiais para o Covid. Gostaria então de mostrar para vocês só a parte financeira, como ela está, e também lembrar que existe um site, no site da Prefeitura existe uma conta, existe uma banda que fala de todas as transparências, no portal da transparência, que mostra tudo que está sendo feito, tudo que está sendo gasto com o Covid. Então, qualquer dúvida, as pessoas podem acessar, que lá estará o dinheiro e os insumos gastos até o momento. Gostaria de iniciar a apresentação da Secretaria da Saúde através da parte financeira pelo nosso grande gestor da parte financeira, o Ederval. Já quase 18 horas, então já antecipo e desejo boa noite a todos que estão aqui compondo a mesa, todos que estão presentes, todos que estão nos acompanhando também de forma remota. Como o Dr. Aldenis disse, o meu nome é Ederval, eu trabalho no Fundo Municipal de Saúde, que é o órgão que faz a gestão orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde.
Só para reforçar, então, isso que o Dr. Aldenis já disse, então, lá mesmo no link da Prefeitura, que faz toda a apresentação dos dados referentes à Covid-19, todos os gastos específicos com a Covid-19 aqui no município de São José do Rio Preto estão disponíveis lá para consulta, acompanhamento, né? Não só por questão de exigência do Tribunal de Contas, mas porque também a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto zela pela transparência, né? Pela publicidade nos seus atos. Então, os dados estão lá disponíveis para consulta, acompanhamento e qualquer tipo de dúvida para solicitar esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Como já é a praxe nossa aqui na audiência pública, nós vamos fazer a apresentação integral e aí no final, se houver algum tipo de pergunta, dúvida, questionamento, nós estaremos à disposição para responder. Então, se puder passar o primeiro, isso, ali é a fundamentação legal, né? Aquilo que impõe legalmente a audiência pública, a Lei Complementar número 141 de 2012. Próximo slide, por favor. Que são os dados da Secretaria Municipal de Saúde, que também é obrigada a apresentação. Próximo, aqui mencionando o plano de saúde, né, a população estimada no município em 2019. Se o próximo slide, por favor. Isso. Esses dados aqui apresentam neste slide a movimentação financeira na Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2020. Então, nós encerramos o exercício de 2019 com saldo financeiro de R$ 21.493.740,88. Nós tivemos receita nesse período de R$ 139.700.459,35 e as despesas alcançaram R$ 122.446.227,51 e restou um saldo financeiro no dia 30 de abril de 2020 de R$ 38.747.972,72. Então está distribuído ali pela fonte da receita, né, do recurso, aquilo que entrou e aquilo que foi aplicado também. Próximo slide, por favor. Este slide apresenta a movimentação do orçamento, né, movimentação orçamentária da Secretaria de Saúde. Então, nós iniciamos o exercício com um orçamento de R$ 380.134.000 e já foi suplementado orçamentariamente esses valores que estão aqui para cada fonte de recurso, né? Recurso federal, estadual, enfim, tudo aquilo que foi suplementado. E o nosso orçamento no dia 30 de abril de 2020 estava em R$ 407.250.150,48. Próximo slide, por favor. Aqui nós apresentamos aquele percentual de aplicação em relação às receitas vinculadas à Secretaria de Saúde, de impostos e transferência constitucional, cuja obrigação do município é aplicar no mínimo 15% desse valor com saúde. Então, nós tivemos uma receita total, né, nesse quesito de R$ 406.928.622,76. Então, o município é obrigado a aplicar 15%. Se nós jogássemos 15% desse valor, nós teríamos R$ 60.914.793,41. Mas o valor aplicado foi R$ 67.405.909,38, que corresponde a 16,6% da receita, né? Embora essa obrigação é para o exercício, né? Mas já como referência, a gente já consegue identificar que no primeiro quadrimestre estamos acima do mínimo exigido pela legislação. Esse próximo slide, até para eu concluir aqui a minha fala, é só para a gente fazer algumas considerações, né? Demonstrando que a aplicação em saúde no município, né, ela cumpre a Lei Complementar
141 de 2012, né, porque nós aplicamos acima do mínimo exigido pela lei, que é de 15%, como eu falei anteriormente. Só a título de curiosidade, nós tivemos uma evolução na receita de 0,41% em relação ao mesmo período do ano passado. E uma redução, né, nós aplicamos menos 7,79% no valor com as despesas. Aqui a gente só está falando de recurso do Tesouro Municipal, não é a despesa total da Secretaria de Saúde, né? Isso é uma taxa nominal, então a gente não está levando em consideração a inflação do período, mas fica claro que se nós considerássemos a inflação, provavelmente nós teríamos um valor negativo de receita, e isso é preocupante, já começa a evidenciar uma queda de arrecadação no município, né? Isso deixa aí os gestores da parte orçamentária e financeira muito atentos e muito preocupados. E o último item aqui é só para demonstrar, né, que de janeiro a abril de 2020, o município aplicou, do valor total aplicado, 57,7% é com recurso do Tesouro Municipal. E 42,3% é com as outras fontes de receita, seja do Ministério da Saúde, do Estado, enfim, tudo aquilo que entra além da receita própria do município. Aqui eu encerro a minha parte e vou passar para a Ana Carolina, que vai falar a respeito dos dados de produção. Boa noite a todos, eu sou a Ana Carolina, atualmente respondo pelo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Saúde. Vou apresentar os dados de produção, iniciando pela auditoria, né? A auditoria, ela realiza atividades denominadas auditoria, quando é uma primeira avaliação do serviço, monitoramento, quando são avaliações de controle, com uma periodicidade e um cronograma estabelecido, processo apuratório, que envolve a investigação de algum fato ou uma situação que envolve a assistência ao usuário. E demanda interna, quando é alguma solicitação advinda do gabinete do secretário. Em relação às atividades realizadas nesse período, foram 5 de monitoramento, 3 processos apuratórios, 4 demandas internas. Em relação aos processos apuratórios, 1 corresponde a atendimento a um usuário ligado ao SAMU e 2, atendimento ao usuário relacionado às UPAs. Os encaminhamentos e resultados desses processos apuratórios, 1 ainda está em aberto e 2 foram encaminhados aos gestores. As ações de monitoramento, 3 foram realizadas em serviços próprios e 2 em prestadores e 3 demandas internas de serviços próprios. O monitoramento, 2 ações foram realizadas em hospitais, que demandam um tempo maior da equipe. Deixa eu passar. Eu queria fazer uma fala geral, reforçando nas falas do Dr. Aldenis, que esse quadrimestre é bem excepcional, né, em relação a essas questões do coronavírus, e nós vamos ver que temos um impacto em relação aos atendimentos e na reestruturação, né, de alguns serviços, todas norteadas por notas técnicas e portarias, né, que definiram essas ações que foram realizadas. A ouvidoria, ela teve um aumento, né, de demanda, como alguns setores, em relação aos registros pelo Covid. Então, de um total de registros de 6.203, nós tivemos 48% dessa demanda relacionada a questionamentos que envolviam o coronavírus. Em relação ao quadrimestre anterior, esse setor ele recebeu um aumento de 36% de demandas, né, a mais, então houve uma procura bem grande em relação a isso. Deixa eu passar. Nós tivemos classificados, né, com informações relacionadas ao Covid, 2.094 solicitações,
direcionadas para a vigilância sanitária foram 7, e em relação à ouvidoria foram 2.087, totalizando as 2.094. Insumos e medicamentos tivemos 1, solicitações para vigilância sanitária 908, e sugestões que envolviam fluxos, né, processos administrativos e a própria vigilância sanitária foram 3, totalizando 3.006 registros, todos relacionados ao Covid. O Orienta SUS, esse quadrimestre nós tivemos um total de atendimento de 259 e o número de usuários atendidos 245. Tivemos 58,3% dos atendimentos finalizados, né, no primeiro atendimento, 39% finalizados após orientações, 2,7% em andamento e menos de 10% ingressaram com ação judicial. Esse serviço, pode passar, ele também teve o seu atendimento, né, suspenso. A origem da prescrição é em torno de 27,8% nesse quadrimestre foi relacionado ao SUS municipal, 72,2% de outras origens. Particulares, 35%, sem prescrição, 25%, da rede municipal, 28%, e outros serviços SUS, 10%. Esse atendimento está sendo realizado apenas pelo meio eletrônico, no orientasus@riopreto.sp.gov.br, em razão da pandemia, mas ele conta com 2 praças, né, de atendimento, uma no Poupa Tempo, aqui do centro, e outra na Prefeitura Regional Norte. Vou passar para o Dr. Fernando Araújo. Boa noite, já é boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite, vereadora Cláudia, secretário de Saúde, doutor Aldenis, Carol, Deval, presentes à mesa, boa noite a todos os integrantes da equipe técnica da secretaria aqui presentes, boa noite aos senhores telespectadores, um cumprimento especial aos nossos conselheiros que não estão aqui presentes em função das determinações de afastamento entre as pessoas e a impossibilidade de reuniões presenciais. Daí a realização dessa live para a apresentação do relatório de prestação de contas da Secretaria referente ao primeiro quadriênio de 2020. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, pelo fato das determinações de afastamento entre as pessoas e o fechamento do atendimento ao público, o Conselho permanece com suas portas fechadas, não atendendo presencialmente as pessoas, mas ele continua funcionando. Nossa equipe continua atenta, continua desenvolvendo os trabalhos estabelecidos dentro do controle social da saúde em São José do Rio Preto. Nós tivemos suspensas as reuniões das nossas comissões permanentes, comissões intersetoriais, e até o mês retrasado, né, nós não realizamos reuniões. Na verdade, não realizamos a reunião ordinária de março. A de abril e de maio, elas foram realizadas por meio virtual. Inclusive, nós tivemos ontem uma reunião, ontem uma extraordinária. Com relação ao DIS, que é um serviço da Secretaria do Conselho Municipal de Saúde, destinado a receber manifestações das pessoas que se dirigem a ele com solicitação de informações, apresentando reclamações, denúncias, solicitação de serviços, sugestões e até elogios. No primeiro quadro, do lado, esse é o quadro que fala nós tivemos 2.208 atendimentos, sendo que 38% deles foram solicitação de informações,
30% de reclamações, 28% de denúncias, 2% de solicitação de serviços, 2% de elogios, e fez traço aí a questão de sugestões. O outro quadro. Esse primeiro traço aí, o primeiro deles, que se sobrepõe a todos os outros, diz respeito ao coronavírus. A partir do início da pandemia, as pessoas passaram a buscar informações, tanto junto à Secretaria Municipal de Saúde, o 0800, criado pela Secretaria, mas também houve uma grande solicitação junto ao Disque Saúde. As pessoas solicitando informações e muitas delas denunciando aquelas pessoas que não estavam ou não estão cumprindo aquilo que foi determinado. Por exemplo, estabelecimentos abertos e assim por diante. Aí, de forma descendente, as outras questões que são levadas e que já foram expressas no gráfico anterior, não é? Relativas a todas as questões que levam as pessoas a reclamar e eventualmente até fazer elogios. Outro quadro. Bom, o DISC, ele recebe reclamações, ele é solicitado não só em questões da saúde, ele também chegam para o DISC questões relacionadas à Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Obras, enfim, todos os órgãos municipais. As pessoas reclamam de buraco na rua, buraco no asfalto, terreno sujo, enfim, tudo isso chega e são feitos os encaminhamentos para os órgãos competentes. Nesse quadro, a gente vê que 89% dessas reclamações são, logicamente, destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, 8% à Secretaria Municipal de Serviços Gerais e 3% relativas a outras instituições, a outros órgãos públicos. Nesse gráfico, o retorno dos registros de atendimentos encaminhados. Respondidos, nós tivemos 827 das nossas reclamações encaminhadas, 827 delas foram respondidas. Estão pendentes 179, num total de 1.006. Então, nós temos aqui 18% desse número pendentes e 82% foram respondidos. Com relação, outro gráfico, outro slide, ao coronavírus, nós tivemos 397 denúncias, como eu disse, as pessoas incomodadas com aquele cidadão que não obedece às regras de afastamento, fechamento de estabelecimentos, especialmente bares, muitos deles aí localizados até quase no centro da cidade, mas que por força da dificuldade de fiscalização permanecem abertos, incomodando as outras pessoas que têm se comportado corretamente. 352 foram de informações, 12 de reclamações, uma sugestão e um elogio. O próximo slide é aquilo que é a nossa marca registrada, o Disque Saúde. A gente procura divulgá-lo para que a gente receba os reclamos, as informações, os elogios, enfim, e fazendo com que o Disque, como um serviço externo, o Disque ele difere da ouvidoria, porque ele é um órgão externo à administração. Então tem uma diferença grande entre a ouvidoria, que está diretamente ligada à secretaria, não é? É um órgão interno da secretaria. O Disque é um órgão externo, ele é um instrumento externo para a manifestação das pessoas. Então, esse slide mostra o nosso 0800 77 17 123. Ele é oferecido para a população para que se manifeste junto ao Conselho. E eu sempre digo que o Disque Saúde, ele é uma ferramenta a mais para a gestão,
porque todas essas questões são levadas à gestão e podem servir, né, pode amparar as ações tomadas pela Secretaria em busca do atendimento à população de São José do Rio Preto. Bom, dando continuidade, então, à Rede Física de Serviços de Saúde, pode passar. Nós temos a rede física que compõe esse quadrimestre, ela se manteve a mesma, né, não tivemos alterações. Pode passar. E mesmo a rede que compõe, né, os serviços hospitalares, os serviços de apoio, se mantiveram da mesma forma. Pode passar. Em relação à produção dos serviços de saúde, a atenção básica foi estruturada, né, para o atendimento dos pacientes. Algumas unidades passaram a ter atendimento exclusivo, né, de pacientes sintomáticos, mas manteve-se, né, o atendimento, principalmente prioritário. Tivemos uma redução em relação ao número de atendimentos, especialmente em relação ao serviço de odontologia, né, que o risco, né, do atendimento manteve-se aquele que era de urgência e emergência. Então, nesse quadrimestre, nós tivemos um total de 517.382 entre consultas e procedimentos realizados na atenção básica. As visitas e atendimentos domiciliares, nesse quadrimestre, somaram 78.496 visitas e atendimentos. Tivemos aqui, nesse período, uma redução em relação às visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde, em razão da estratégia que o município precisou adotar para a atualização de cadastros, né, em razão de algumas alterações na forma de repasse, né, de custeio da atenção básica. Então, foi uma ação de extrema importância e relevância para a manutenção dos cadastros, né, da população e consequentemente, do financiamento dessas ações. Atenção especializada também teve, né, sua reestruturação em relação aos atendimentos do Covid, realocação de profissionais. Nesse quadrimestre, o Banco de Leite ele realizou 1.104 coletas externas, 731 ordenhas mamárias e 375 litros de pasteurização de leite humano. As ações multidisciplinares do Serviço de Atenção Domiciliar somaram, nesse quadrimestre, 1.201 pacientes matriculados, 10.385 visitas realizadas, 16.767 procedimentos multiprofissional. As ações realizadas na rede de atenção psicossocial somaram 7.362 pacientes acompanhados nesse quadrimestre e 37.827 ações realizadas. As consultas e procedimentos odontológicos especializados somaram 6.612 consultas, 14.484 procedimentos. Em relação ao projeto de implante realizado no CEL Centro, foram 97 implantes e 116 próteses dentárias sobre implante. O programa de órteses e próteses, né, e meios auxiliares de locomoção, que é o APM, nesse quadrimestre, em São José do Rio Preto, somaram 21.136. Nós somos referência para micro e macro região, e nesse período somaram 8.857, num total de 29.993. Em relação às consultas médicas, né, nos serviços especializados, a soma das especialidades atendidas foram 62.904 consultas. Em relação aos exames especializados ofertados em serviço próprio, tivemos um total de 424.823
exames realizados nesse período. E aqui eu queria destacar nesse quadrimestre o serviço, né, de tomografia e a patologia clínica, que iniciou-se no ano passado. E no mesmo quadrimestre desse período, né, nós não tínhamos essa produção. Em relação aos atendimentos no serviço próprio, né, em relação às biópsias, pequenas cirurgias e acupuntura, nós somamos 10.580 atendimentos. Em relação aos serviços de enfermagem, fisioterapia, odontologia e demais profissionais, 565.867 atendimentos. A regulação, avaliação e controle compreende os atendimentos que são realizados nos serviços contratados e conveniados, né, da Secretaria. Então, dentre os atendimentos médicos de especialidades, nós tivemos no contrato e convênio direto da Secretaria 48.211 atendimentos. Os atendimentos especializados em relação ao que é oferecido pelo convênio com o Estado foram 31.680 atendimentos, num total no quadrimestre de 79.891 atendimentos realizados. Os exames realizados por meio de contrato e convênio direto somaram nesse quadrimestre 164.196, o que foi ofertado pelo Estado 92.032, num total nesse quadrimestre de 256.228 exames ofertados ao município de Rio Preto. O serviço de radioterapia e quimioterapia, nós, nesse quadrimestre, tivemos 5.026. Eu quero destacar aqui que houve uma mudança na forma de faturamento do Ministério. Então, esse é um dado que a gente não tem como comparar. Anteriormente, no mesmo quadrimestre, né, do ano passado, nós tínhamos um faturamento por sessão e o Ministério mudou, né, o faturamento passou a ser por tratamento. Então, nós não temos como fazer uma comparação. Somando as biópsias, né, as pequenas cirurgias, tivemos 6.977 atendimentos realizados. Entre os outros serviços, incluindo enfermagem, fisioterapia, odontologia e demais profissionais, tivemos nesse quadrimestre em contratos e convênios próprios 148.507 e ofertados pelo Hospital de Base, por meio do Estado, 28.504, totalizando 177.011 atendimentos e procedimentos. Em relação às internações, nós tivemos, por meio de contrato e convênio próprio, 5.512 internações distribuídas nesses grupos. As internações em relação ao Estado, 2.656, e aqui eu só queria dar um destaque que, em relação às internações do Estado, nós não temos os dados do mês de abril, né, porque a gente tem que aguardar a informação ir para o sistema oficial do Ministério, então a gente não consegue apresentar, né, na audiência, totalizando 8.168 internações nesse quadrimestre. A urgência e emergência. Os atendimentos nas nossas UPAs, né, somadas as especialidades de clínica, pediatria, odontologia e ortopedia, nesse quadrimestre, totalizaram 183.271 atendimentos. Os procedimentos, né, dentro das especialidades também nesse período, 493.286 atendimentos. As ações do SAMU nesse período somaram, em relação a Rio Preto, 12.450, o nosso SAMU regional, né? Então, do atendimento regional, foram 4.971 no período. A central de remoção, a VTA, né, que é uma dos meios utilizados, foram 4.359, por van foram 11.449,
Cadeirantes, 492. Total nesse quadrimestre foi 16.300, uma média por dia de 157. Assistência farmacêutica. Os recursos aplicados nesse primeiro quadrimestre, em relação ao município, né, foram R$ 4.690.463,47. Os recursos aplicados, né, que vieram do Estado foram R$ 199.876,19. Vindos da União, R$ 4.202.126,59, num total de R$ 9.092.466,26. Dos medicamentos adquiridos com o Tesouro Municipal, 35% foi para atender ordem judicial e 65% para suprir a atenção básica. Vigilância em saúde. Os casos confirmados por critério em relação à dengue, né, segundo mês de sintoma, isso residentes em São José do Rio Preto, foram 3.830. E aqui eu queria dizer que nós tivemos uma redução de 73% em relação ao mesmo quadrimestre do ano anterior. Em relação à campanha de vacina, nós tivemos uma cobertura agora, né, somada a todos os grupos, de 82,6%. A campanha ainda não terminou, ela permanece até o dia 5 de junho. Né? A maior preocupação, e até alguns outros anos a dificuldade, era a cobertura de idosos, né? E esse ano já foi mais que alcançada, né? 114%. Dentre as ações realizadas pela Vigilância Sanitária, foram 3.646 inspeções, 2.112 licenças expedidas, 730 denúncias, 143 instauração de processo administrativo. Das denúncias, esse aumento bem significativo em relação ao quadrimestre anterior também estão relacionadas ao Covid. As ações desenvolvidas pelo Centro de Zoonose nesse período foram 2.547 castrações, um aumento de 39% se a gente comparar com o mesmo quadrimestre do ano anterior, e 65 doações. Em relação à saúde do trabalhador, foram notificados 234 acidentes de trabalho grave, foram realizadas 70 inspeções em empresas, para acidente de trabalho, 63 foram para enfrentamento do Covid, né, relacionado a isso, 171 consultas médicas, e eles realizaram 1.090 vacinação de profissionais de saúde, porque também auxiliaram na campanha. Os indicadores de saúde nesse período, nós tivemos 1.795 partos, houve uma redução se comparado com o quadrimestre anterior. O número de casos de sífilis em gestantes reduziu, nesse quadrimestre, 51. O número de casos de sífilis congênita foram 6 nesse quadrimestre, também uma redução importante. O número de casos de influenza H1N1 nesse quadrimestre somam 8, mas aqui eu queria destacar que, em razão do IAL estar realizando os exames para Covid, né, da nossa região, ele não está mais subtipando o influenza. Então, antes nós conseguíamos separar com exatidão o número de casos de H1N1. Agora a gente só consegue somar o que é influenza, né? Então, ali pode ter influenza A, influenza B também. O número de mortes infantis em menores de 1 ano também caiu, né, de 25. Nesse quadrimestre, nós temos 19. Número de mortes por neoplasia, 232, né, houve um aumento em relação ao período do ano passado. E o número de mortes por causas externas, 106. Esse último slide, para apresentar em relação às ações que foram realizadas
que tem a ver com o Covid, né? E aqui tem um esforço dos profissionais, que foram muitos realocados, né, em funções, e de extrema importância, né, para todas as ações que foram desenvolvidas até o momento. Então, na atenção básica, foram atendidas 4.190 pacientes com síndrome respiratória. Nos serviços de urgência e emergência, 4.544 atendimentos, totalizando 8.734 pacientes atendidos. As notificações por síndrome respiratória, 3.115. Síndrome respiratória aguda grave, 347. Foram realizados exames em 1.876 pacientes nesse período. Covid positivo, né? Dentro desse quadrimestre, nós tivemos 160. Ligações atendidas pelo call center, né? O serviço 0800, que foi de extrema importância até o mês de abril, 5.229 ligações atendidas. É isso. Mais alguma? Só para dizer, vereador, que nós tivemos informação da comunicação que não havia perguntas online para responder. Mais alguma coisa que queira apresentar, doutor, que o senhor queira falar? Não, acho que os números mostram que realmente a Secretaria não parou, apesar de ter diminuído em função da Covid. Nós tivemos um período de mais ou menos uns 15 dias, onde a gente só estava atendendo os prioritários. A partir da organização do sistema, nós voltamos a atender gradativamente esse número de pessoas. Na realidade, não é o contingente que nós temos de RH que faz com que caia o número de consultas. Um dos fatores mais limitantes é o número de pessoas que podem ficar na sala de espera. Então, você marca a consulta de acordo com a possibilidade de manter o distanciamento social, e com isso, obviamente, cai o número. Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: nós já estávamos extremamente assustados com o número de faltosos. Nós estávamos girando em torno de 20%, 18%. Esse número chegou um momento a 80%. Você marcava paciente prioritário, você precisa fazer esse exame, você precisa fazer essa consulta. O paciente, com receio por causa da doença, não comparecia. Então, aos poucos, eles começaram a voltar, mas ainda está girando em torno de 50% de faltosos de consultas agendadas. Gostaria de dizer para vocês que um dos maiores desafios que nós vamos encontrar, eu não diria que é o plano do Covid-19. Eu acho que um dos maiores problemas será o plano de retomada da normalidade da saúde. Nós teremos uma demanda reprimida muito grande de consultas, uma demanda reprimida muito grande de exames, e nós vamos ter que fazer um plano para isso. Lembrando sempre que um plano, quando chega a esse nível, você precisa de mutirões, hora extras, como foram feitos anteriormente. Mas esse ano, em virtude da queda assustadora da arrecadação, tanto a nível federal, como estadual, como municipal, vai ser muito difícil a gente conseguir aplicar essas ações. Por quê? Porque isso requer, obviamente, horas extras, um monte de situações. Então, vai ser um plano que será elaborado, levando sempre em consideração. Nós não começamos a fazer, nós estamos terminando ainda o plano Covid, mas eu acredito que o plano da retomada vai ter dois momentos.
que vai ser um momento da elaboração do plano, e na execução do plano, com certeza a população não ficará satisfeita. Nós vamos ter um monte de reclamações, principalmente desses faltosos que chegaram a 80%. Como é que nós vamos fazer isso de uma hora para outra? Isso vai ser a longo prazo, vai ter uma demanda reprimida, vai ter demora nas consultas. Eu estou dizendo isso para preparar a população, para que ela entenda que isso não foi falta de trabalho da Secretaria. Isso, na realidade, foi um momento histórico, né, que nós estamos vivendo e que provavelmente será muito, muito, muito difícil o próximo quadrimestre. Doutora Aldenes, o importante é que conseguiu, né, com esse afastamento social, com esse plano do governo, conseguiu que Rio Preto não ficasse tão desesperador, vamos falar assim, em questão de mortes, em questão, mesmo que a gente sabe que todo mundo reclamando por causa do comércio, que está quebrando as empresas, mas antes de tudo é a saúde, porque não adianta você ter empresa se você não tiver saúde. Então, eu quero dizer assim que é muito difícil estar na posição do prefeito, é muito difícil estar na posição do secretário, com pressão de todos os lados. Mas eu tiro meu chapéu pelo que vocês fizeram e pela consciência que a gente tem que preservar a saúde da nossa população, em primeiro lugar. Bom, se não tem mais nada para falar, eu queria agradecer a presença de todos, dos técnicos que apresentaram essa audiência, né, essa prestação de conta, doutor Fernando, doutor Aldenes, e dizer que dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.